Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, home office pós-pandemia, né? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Hoje, de acordo com os dados da FGV, 67,4% dos trabalhadores formais estão trabalhando remotamente. Pesquisas da Companhia do Talento e do Instituto Renoma revelam que a maioria desses 20 milhões de empregados formais que foram obrigados a trabalhar à distância das empresas defendem um modelo apesar das críticas pontuais. A pesquisa identificou que 44% dos funcionários formais aprovaram o trabalho à distância, outros 40% ficaram neutros e 16% dos empregados mostraram-se contrários. Estima-se que as empresas economizam durante a quarentena 15% em média dos gastos com cada funcionário trabalhando fisicamente. Suspensão do vale-transporte, gastos com cafezinho, energia elétrica, além das despesas de manutenção e bens imóveis. Os funcionários trabalham cerca de 46% a mais à distância que nos ambientes físicos das empresas, diz o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Nesse movimento todo, algumas empresas já aderiram ao modelo, como a Atento, por exemplo, que é uma das maiores empresas de call center da América do Sul, colocou 30% do seu efetivo trabalhando em casa, são mais de 20 mil colaboradores. A Polishop, do João Apolinário, levou todo o call center para casa, mandou todo mundo para casa, e a XP foi além. Todos os funcionários da XP hoje podem escolher onde querem trabalhar, inclusive eles liberaram isso para sempre. Movimento forte aí, né? E nessa mudança dessa quebra de paradigma, nessa mudança, a gente percebeu o estudo da FGV já trouxe alguns resultados, como a diminuição do turnover, do absenteísmo, quer dizer, as pessoas não faltam muito menos do que se estivesse trabalhando nas empresas, o aumento da fadiga e queda de produtividade. Essa queda de produtividade é contestada por alguns especialistas, tá? Alguns dizem que, dependendo da gestão da empresa, a produtividade pode ser até maior. Então, nesse cenário, o trabalho remoto parece que veio para ficar e não tem mais volta. Foi a fórceps do negócio. Quem bate um papo com a gente aqui sobre esse assunto é a psicóloga Mariana Zuin. A Mariana, ela é formada pela Unesp, tá? Ela é coaching com certificação internacional pelo ICI, Integrated Coaching Institute, é professora da pós-graduação Senac Campinas, professora executiva da FGV, pós-ADM e CADEMP, pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV e dinâmica dos grupos pela SBDG, com experiência vasta no mundo corporativo, 10 anos de atuação em RH em grandes empresas, Grupo Tiriforme, Motorola, Magazine Luiza, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e Avon Cosméticos. Mariana, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui nessa entrevista, obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Renato. Saudade, né, primeiro de tudo. Muito obrigada aí pelo convite, vai ser um papo gostoso. Vou falar com a alma, tá? Como eu sempre gosto de falar. É isso aí, é o que eu espero de você. Mariana, vamos falar um pouquinho do impacto no seu dia a dia, né? Você tem um filho pequeno aí, que eu sei, você atende grandes empresas. Como foi o impacto da pandemia no seu dia a dia e no seu trabalho? Bom, vou falar primeiro da minha vida pessoal, né? Então, assim, primeiro assim, que no trabalho, eu já tinha um pé no online já há muito tempo, né? Já vinha desenhando essa minha transição há muito tempo, eu tinha, assim, metade dos meus produtos já no mundo digital. Então, quando aconteceu tudo isso, o pé que eu tinha no digital continuou normal. O outro pé que eu não tinha que eu tinha no offline, né, que não estava digitalizado, sofreram adaptações. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Na minha vida pessoal, o maior impacto foi ter o marido em casa, o tempo integral, né? A gente ter essa convivência intensificada, que graças a Deus a gente dá super bem, não brigamos nenhuma vez durante a quarentena toda. Então, tem sido de muita felicidade, isso eu vou querer comentar um pouco sobre esse contato mais próximo com a família. E o meu filho, que vai fazer 4 anos, o Guilherme, ele saiu da escola, né? Então, assim, a gente não tirou oficialmente, porque eu sinto que a gente precisa ter muita responsabilidade social nesse momento, Renato. Se a gente puder, sabe, garantir os nossos compromissos, porque a gente está fazendo isso por um bem maior. Eu não quero que a escola quebre, sabe?
Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência nesse momento, e a gente não tirou ele, mas ele está em casa, né? Porque a escola não funciona. Então, acho que um grande impacto foi ter meu filho em casa, meu filho pequeno, super grudado comigo. Então, eu até coloquei uma foto interessante no meu Instagram, depois eu convido todo mundo lá para ver. É Mariana_Zwin. A gente tentando fazer home office, né? Uma tarefa de 1 hora dura 8, né? O meu filho pendurado no meu cangote, a gente não consegue se trancar no escritório. Eu consegui agora, porque eu falei, marido, pelo amor de Deus, é uma entrevista. Aí você dá conta aí do Guilherme. Mas, assim, o nosso home office com o filho em casa é uma outra realidade, né, Renata? Não dá para comparar com o home office sem o filho em casa, que é o que a gente fazia antes, né? Quem tem filho sabe bem o que eu estou falando. Então, assim, é uma delícia, por um lado, mas é um grande desafio de foco. Eu acho que a questão que pega é o foco. A gente tem 1 milhão de interrupções e a tarefa que era para durar rapidinho dura até meia-noite, se for o caso. Então, a sensação que a gente tem é que a gente trabalha muito mais. Mas a questão não é que a gente trabalha muito mais, é que a gente tem muito mais interrupção. Então, eu acho que tem que olhar para isso. A nossa produtividade, para mim, caiu em relação ao foco. Porém, a gente trabalha com o mesmo afinco, mas a gente trabalha por mais horas para dar conta do que a gente dava em menos horas. Mas não acho que a gente trabalhe mais necessariamente, é porque a gente não tem capacidade de concentração por longo tempo. A gente tem que parar para esterilizar coisa, tem que parar para fazer almoço, tem que parar para ir para o mercado, tem que parar para... porque o filho chama 255 vezes por dia, tem que parar para fazer a aula online do filho. Então, a gente tem muitas paradas. Então, eu não sei dizer se a gente trabalha mais. Mas a gente trabalha com menos foco, tá? Então, se a gente somar as horas de trabalho, talvez dê o que a gente trabalhava antes. Mas a gente trabalha com muitas interrupções. Em contrapartida, Rê, eu acho que trouxe muita qualidade de presença com a família. Ao meu ver, a gente andava muito anestesiado, meio doente até, como humanidade, sabe? Trabalhando com um ritmo muito acelerado, não sabendo pausar, não respeitando o nosso corpo. Então, eu acho que essa obrigação, olha para a sua vida, meu bem, que agora você vai ser obrigado a conviver com ela. A gente parou de terceirizar o que a gente terceirizava, tomou conta de novo do que a gente tinha que tomar. Então, eu acho que foi uma delícia esse processo de reencontrar nossa família. Que foi um reencontro. Foi um reencontro, praticamente estávamos perdidos na vida, cada um para um canto, vivendo no automático, terceirizando um monte de coisa, e acho que voltou tudo para o nosso colo. Por isso que a gente acaba tendo muito mais interrupções, porque a gente teve que tomar conta tudo de novo, do que é nosso. Mariana, então, deixa eu te falar acho que é mais ou menos por aí, assim, o que eu senti, sabe? Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem a questão também da liderança, né? Muitos líderes ficaram perdidos um pouco com essa mudança, porque foi a forceps, né? Mandaram as pessoas para casa, tiveram que ir, e as empresas não estavam preparadas para esse movimento. E as lideranças, eu acho que se perderam um pouco. Eu tive contato com alguns amigos próximos que trabalham em grandes empresas, Sodexo, enfim, grandes empresas aqui em São Paulo, e eles se perderam um pouco, os líderes se perderam um pouco nessa questão da gestão, cobrando mais, porque eu acho que eles ficaram inseguros de não ter equipe perto. Então, como que você vê isso aí? Isso é um problema, é uma adaptação que ainda tem que acontecer? Como é que funciona isso aí na sua visão? Renato, eu acho assim, eu tenho muitos clientes líderes também, bato sempre um papo com ele e estou em treinamento com eles o tempo todo. O que acontece para mim é o seguinte, a gente está ainda muito acostumado com liderar com base no comando-controle. E isso, o físico, faz muita diferença, você consegue ver. Quando você não consegue ver, a sensação é que a gente não controla mais. Exato. E assim, isso mexe com feridas nossas, sabe? É muito sério. Por que a gente tem essa necessidade de controlar? Isso mexe com coisas da infância, sabe? Que a gente aprendeu para dar conta para ter uma segurança que talvez a gente não teve na nossa infância. Por que a gente precisa ter segurança com base no controle? Isso é muito sério. Porque se a gente faz isso com os nossos funcionários, a gente faz isso em casa também. Por que a gente tem que controlar para se sentir seguro? O que faltou? Que a gente precisa olhar para esses buracos, sabe? Precisa se cuidar mesmo. Eu estou falando de cuidar de terapia, de olhar, de autoconhecimento mesmo, porque como psicóloga eu não posso ignorar isso.
Não é só estilo de gestão, isso tem dor por trás. Por que que a gente tem essa necessidade de controlar para se sentir bom? Onde a gente aprendeu que ser bom gestor tinha que ter tudo controlado? Agora, a gente está tendo uma capacidade enorme de confiar, de exercitar confiança, que não tem nada a ver com controle, percebe? Tem nada a ver com controle. A gente está tendo uma oportunidade de esticar nossa corda para confiar de quem está lá do outro lado, tem vínculo, tem boa intenção. Mas a gente não constrói vínculo controlando. A gente constrói vínculo quando a gente se aceita também a nossa vulnerabilidade. Como gestor, deixa o filho passar aqui atrás, deixa o filho entrar na reunião. Se humanize, gestor. Porque é assim que se constrói vínculo. Você já é identificação. Seu time vai olhar para você e vai falar, meu gestor é gente, não é uma máquina. E é assim que eu me vinculo e entrego mais. É muito pelo contrário. Quanto mais eu estico minha corda, mais eu vinculo, mais eu confio, mais eu me humanizo, mais o outro entrega. Então, é um paradigma que precisa ser quebrado. Se não for agora, vai ser quando? Então, o gestor que estiver sofrendo, eu recomendo fortemente que procure ajuda mesmo. Porque tem muita coisa por trás da sua necessidade de controle. Eu tenho certeza que você aplica isso em várias áreas da sua vida, não só no trabalho. Então, é um momento de mostrar vulnerabilidade, é um momento que a gente está humanizando a nossa relação de trabalho, porque você está aqui no meu closet, ó. Quando que você poderia imaginar que você ia ver meu closet? A gente tá sendo gente, eu tô vendo sua almofada, tô quase sentando no seu sofá. Então, assim, que história é essa de estar distante? A gente tá muito mais próximo. É só de um outro formato. Mas você tá tendo acesso à minha intimidade, coisa que antes, no mundo real de antes, não seria possível. Não existia, Então, eu acho que assim, gente, assim, gestores do céu, se não aproveitarem essa oportunidade de humanizar sua vida, sua gestão e de trocar controle por confiança, entender o porquê que você tem tanta necessidade de controlar, por que você não tem, não se permite, não se dá a chance de se vulnerabilizar e se mostrar mais humano nessa relação, porque é só assim que a gente vai conectar o outro. E eu digo em casa também, quando meu filho vê que eu erro e quando eu falo, ai, mamãe fez uma burradinha aqui, ele chora de rir, ele se vincula muito mais comigo. Por que a gente tem que ficar num pedestal distante? Isso não vincula. Por que tem que ser o super foda, poderoso e que tá aqui, entendeu? Num pedestal. Para! Isso, a gente tem que parar urgente com isso, Renato. E se a gente não usar essa oportunidade da vida para olhar para isso, a gente não vai ter outra oportunidade mais propícia no universo. Não tem outra, essa é a única. Você está falando isso sobre controle e tem que ver, eu tenho essa dificuldade muito grande. Toda a equipe que eu tenho hoje, criação, web design, era tudo remoto. E eles, como é uma geração mais nova, já se adaptaram a esse modelo. E nós, um pouco mais velhos, acostumados também com o mundo corporativo, tem essa questão de estar presente. Então, eu tenho uma certa desconfiança, às vezes tenho a necessidade de olhar o que você está fazendo, preciso saber o que você está fazendo e tudo mais. Mas das empresas que você trabalha, Mariana, como que você tem visto o movimento delas? Como é que elas enfrentaram essa situação? Houve algum tipo de atitude ou não? E como que você colaborou nesse processo? Legal. Assim, eu estou muito forte em duas empresas. Uma é vida normal, home office. Continuou tudo, não teve redução, não teve nenhum grande impacto, a não ser as pessoas dentro de casa, porque é uma indústria essencial, né? Teve que continuar rodando normal, operando normal. E foi muito cuidadosa, assim, nesse processo de levar as pessoas para casa, assim, né? E eu acompanhei todo esse processo, porque eu estou com eles na orientação, nos treinamentos, né? A gente faz treinamentos online, então é muito legal ouvir os depoimentos das pessoas, né? Como que elas estão lidando com o desconforto da mudança, né? E a gente está indo para casa das pessoas pela tela, né? E entendendo como que elas estão vivendo, como que está esse emocional com tudo isso, né? Esse foi um movimento de uma empresa. Uma outra, que é um comércio, ela teve que fechar, né? Então, foi muito dolorido, assim, porque ela teve que fechar. Foi muito dolorido para ela esse processo. Tem sido, né? Porque então abre e fecha, abre a cidade, fecha a cidade. Então, como comércio, ela ficou um pouco mais vulnerável, vamos dizer, às decisões do governo.
Então, eu também tive que ficar muito perto, acompanhar muito de perto com o RH. Depois, quando voltou, né, liberou, a gente voltou para o nosso projeto, cuidar dos líderes, né, que estavam, assim, se adaptando, né, com o novo cenário mesmo. É uma empresa que tem que trabalhar muito no físico, porque é um comércio de veículos, né, então depende muito do físico, mas também tendo uma grande adaptação de como vender isso, né, no universo online. Então, está tendo que se reposicionar, literalmente redesenhar qual vai ser seu fluxo de operação, né? Então, eu acompanhando muito perto, porque é uma outra realidade, é uma realidade que teve que se desenhar completamente, né? Porque as pessoas, né, talvez não vão agora comprar um carro, né? Mas como que a gente pode chegar e bater na porta desse cliente de um outro formato, num formato mais seguro, mais digital? Então, foi um grande redesenho de negócio, uma grande adaptação na insegurança momentânea que eles sentiram. Então, estão se adaptando e está sendo muito bonito o processo, porque eles também voltaram com o trabalho de gestão de pessoas. Eu estou muito próximo dos líderes, né, para cuidar desse movimento, dessa transição, né, porque é um grande redesenho de vida, né, de atuação e de tudo. Então, acho que foram esses dois cenários. Eu pude, graças a Deus, estar muito perto pela relação de confiança que eu tenho. Está muito perto desses clientes, empresa, né? Agora, tem meus clientes pessoa física também, que eu continuo atendendo normal, que são os coachings de vida que eu atendo para as pessoas físicas, e tem gestores no meio, tem não gestores no meio. Eu atendo algumas mulheres, né? A minha persona para coaching de vida é mais mulher. E assim, as mulheres, elas sofreram um impacto muito grande, porque não que o homem não, tá? Mas, assim, socialmente, a gente tem um papel muito cobrado de ser mãe presente, né? Tem muitos papéis de cobrança. A gente foi educado, né, para cuidar do outro muito, né? Então, a gente está tendo que olhar para si, né? Porque como é que eu vou cuidar do filho se eu não estiver bem, né? Como é que eu vou cuidar... Como é que eu vou cuidar do outro? Eu, como psicólogo, como é que eu vou cuidar do meu cliente se eu estiver surtando em casa, né? Então, eu preciso abrir espaço na agenda para cuidar de mim, senão eu não vou conseguir estender a mão para o meu filho, não vou conseguir estender a mão para o meu cliente. Então, eu acho que muito dessas coisas ao mesmo tempo, junto e misturado, sabe, Renato? O trabalho, o home office foi uma realidade, né? Uma realidade para poucos. A gente está na nossa bolha aqui, né? Que a gente tem a oportunidade aí de poder trabalhar em casa, de ter esse conforto de estar em casa, mas não é uma realidade, não é uma realidade para muitas pessoas no Brasil. Milhares e milhares de pessoas não têm como trabalhar em casa, tem que se arriscar no dia a dia, tem que sair de casa para poder trazer a comida para a sua família, né? Sim. Pensando dessa maneira, você não enxerga que o papel das empresas hoje tem que ser muito maior do que apenas vender e apenas aumentar a meta, apenas ganhar mais dinheiro e tudo mais? Você não acha que com essa pandemia as empresas têm que pensar em ter um propósito, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas mais próximas? Você concorda com isso, Mariana? Renato, não só concordo, como assim, eu assino embaixo, eu estimulo os meus clientes a pensar nisso. Primeiro assim, que legado você quer deixar pós-pandemia, né, empresa? Isso vai ficar vinculado à sua reputação, não tenha dúvida. E assim, nunca eu vi um momento que a gente consome tanto baseado na reputação, Renato. Eu pelo menos, estou olhando a reputação para consumir. Eu estou olhando o microempreendedor, eu estou olhando a reputação daquela empresa para poder consumir. Então, primeiro ponto, que legado você quer deixar? Segundo, como deixar esse legado, né? Eu tenho alguns exemplos para contar, por exemplo, a empresa do meu marido, a Dalquímica, ela tem práticas, assim, por exemplo, além assim, das coisas que já viraram normais, né, que é a ginástica laboral, entrar na casa do colaborador para construir uma rotina mais leve. Acho que isso é um ponto que já virou até comum. Mas trazer causas sociais para serem discutidas, por exemplo. Eu tenho vendo isso muito. Lá, por exemplo, tem grupos de diversidade, né? Então, assim, lá contrata-se de tudo, né? Então, tudo. A gente é estimulado o contrato, por exemplo, de transgêneros, de tudo. E eles têm grupos de discussão sobre essas temáticas sociais. E uma coisa incrível, eles fazem conferência no horário de trabalho para discutir as questões que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, aquela história do Black Lives Matter, lá do assassinato do negro nos Estados Unidos, tal, o quanto que movimentou a empresa. Meu marido é negro, né? Acho que você sabe.
Sim. Então, ele estava envolvido em milhões de conferências para discutir como que a gente precisa intervir nessa inclusão que hoje ainda não existe, infelizmente. Ela é fake. Mas como a gente precisa incluir essas causas no nosso dia a dia. Então, eu tenho milhões de exemplos aqui de eu mesma, como que eu enfrento o preconceito que eu vejo por aí. Eu questiono, sim. A gente precisa se politizar no melhor sentido da palavra. É um momento para a gente olhar para o nosso privilégio, calçar a sandália da humildade, ver que a gente é muito privilegiado e a gente precisa sair da nossa caixinha para melhorar o mundo agora. E as empresas precisam estimular essas discussões. A empresa só vai conseguir ter um papel político, social maior se ela abrir espaço para o diálogo. Abrir espaço para as pessoas conversarem sobre essas questões, que a gente não pode ficar cego para isso, Renato. Sim. Isso é muito sério. Então, nos meus clientes, eu tenho um CEO que eu atendo dessa indústria, ele é muito socialmente responsável. Toda a nossa reunião, ele pergunta, Mari, como que eu posso levar isso para a comunidade? Como que a gente pode fazer mais? Como que a gente pode abrir espaço para os funcionários fazerem voluntariado, para estarem presentes em ações sociais? Na empresa do meu marido também, eles são quase que obrigados a se encaixar num voluntariado, sabe? Todo mundo não é obrigado, mas é muito estimulado a abrir espaço social na vida, em horário de trabalho, tá? Não é fora do horário, não. É como se estivesse trabalhando. Fala o nome da empresa de novo, Mariana. Da Alquímica. Da Alquímica. Então, assim, é incrível as práticas, assim. E, assim, nesse meu cliente, o quanto que eles se preocupam em estimular também esse espaço de olhar para a comunidade. Como que eu faço o meu colaborador sair, né, do mundo só do dele e olhar para a comunidade? Ele é muito preocupado com isso e a gente tem discutido muito sobre isso. Então, conversado, assim, de como que a gente pode estimular as pessoas a olharem para o seu papel social. Por exemplo, aqui em casa, a gente está consumindo dos pequenos, né? A gente não tirou o meu filho da escola. É sério, isso é sério. Porque se a gente não toma essa atitude, a gente quebra a escola. E o ano que vem não tem escola para o meu filho. Eu não quero falir, não quero ser corresponsável por falir as coisas. E a gente é corresponsável, sim. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando eu vou comprar, eu olho lá no iFood, eu olho o pequeno. Eu olho quem está começando. Sabe? Eu acho que é uma consciência mesmo de empatia, não é só uma palavra bonita, ela precisa estar no seu dia a dia. Como que eu vou olhar para o próximo? Como que eu vou ajudar meu vizinho? Sabe? O que eu posso fazer para sair do meu quadradinho de uma forma segura, claro? Como que eu posso fazer para olhar mais para o outro? Sabe? Porque a gente tem um inimigo invisível e a gente precisa cuidar um do outro. As pessoas não levam tão a sério todo mundo, né? Porque a gente vê aí que tem uma lambança aí na rua sem máscara, tá acontecendo uma confusão toda aí, né? As pessoas não levam tão a sério o cuidar do outro. Esse momento não é sobre nós só, sabe, Renato? A gente não pode ser egoísta, é sobre o outro. Quando eu saio sem máscara, não é só a minha vida que eu tô colocando em risco, é da minha família, Sim. É do outro, é do porteiro do meu condomínio. É muito sério isso, gente. Sim. Então, assim, sabe, eu vejo assim, uma boa parte da população super cuidadosa, como a gente está aqui em casa, trancada em casa mesmo. Cuidadoso, preocupado e, ao mesmo tempo, indignado com essas posturas descomprometidas. Então, a gente precisa muito sair do nosso quadradinho, sabe? No bom sentido, né? Sair do quadrado mais, assim, de pensar maior, pensar para além dos privilégios que a gente vive, sabe? E eu acho que as empresas têm tudo a ver com isso. Estimular o diálogo é o primeiro caminho, Renato, porque a gente precisa ampliar a consciência, tá? Sim. Ampliar a consciência das pessoas. Partir do privado para o público, né? O público, a gente sabe as deficiências, sabe a burocracia, sabe todos os problemas, mas as iniciativas principais, os grandes movimentos de abrangência e tomada de decisão no social têm que partir das empresas privadas. Falando nisso, Mariana, você falou muito sobre autodesenvolvimento das lideranças, né?
Eu queria entender com você qual é o trabalho que você vem fazendo com essas lideranças. Quais os pontos que você tem que tocar? Como funciona essa iniciativa de criar consciência nas pessoas e principalmente nos líderes? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? O Magazine Luiza, na cultura dele, passava muito isso, né? Pessoas em primeiro lugar. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso aí. Renata, eu tenho produtos online, né, que eu trabalho com os gestores, né, então, assim, são encontros, team building, eu tenho o Go agora, que é o grupo online de liderança, são 2 horinhas de bate-papo, onde a gente fica na tela, compartilhando dificuldades, boas práticas, e eu provocando eles a pensar maior, né, assim, é uma grande provocação para a gente pensar maior. Acho que são vários pontos. Primeiro, passa por essa transição que eu falei da confiança, de a gente olhar para a nossa necessidade de controle, da gente entrar na vida do colaborador de uma maneira mais humanizada. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo, a gente nunca teve tanta liberdade na vida. Na verdade, a gente acha que a gente foi privado. De fato, a gente foi. A nossa trânsito foi privado. Mas a gente nunca teve tanta liberdade para fazer o novo. Hoje, como a gente falou no comecinho, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente falou isso no nosso bate-papo inicial. Hoje a gente não precisa mais estar fisicamente em nenhum lugar. Se eu quiser, eu mudo para a Europa com a minha família e tá tudo bem. Se eu quiser, se eu achar que faz sentido para mim, eu tenho mais liberdade. Ao mesmo tempo, eu tenho liberdade de contratar uma pessoa que eu quero para o meu time, sei lá do Japão, se eu quiser. Olha o quanto que a gente precisa sair do nosso quadrado para olhar talentos, novo estilo de liderança e para olhar também para nossas crenças, Renata. Porque é o que a gente precisa parar agora, os líderes, para pensar por que a gente se comporta como a gente se comporta? Por que a gente acha que as pessoas que a gente precisa para o nosso time precisam estar na minha cidade? Acabou. Essa liberdade que eu quero expandir, sabe? A gente precisa abrir a mente. Porque a gente foi treinado a ficar dentro de uma caixa. A vida nossa coloca a gente dentro de uma caixa. Quando a gente quer sair, alguém fala, tá viajando, né? Volta para sua caixa. Então, a gente tem muito medo de sair da caixa. Então, acho que uma grande linha, assim, minha, no desenvolvimento dessas lideranças vamos sair, sim. Por que você pensa do jeito que você pensa? Se eu penso do jeito que eu penso, eu faço pequeno. Se eu penso maior, eu posso fazer maior. O comportamento vem da crença. E a crença é educada na infância. Então, é muito pesado a gente quebrar isso. Tem muitas resistências que a gente tem que passar. Então, o meu trabalho com a liderança é muito de olhar as crenças, de olhar os modelos mentais, e aí, consequentemente, os modelos de comportamento, olhar para essa liberdade, para esse papel social, para esse papel maior que a gente está tendo. Porque a nossa liberdade não se restringe só à locomoção, de eu não poder sair sem máscara. Não é isso. Liberdade também é isso, mas é muito maior. Hoje a gente tem muito mais liberdade de se politizar, no melhor sentido da palavra, de influenciar. A gente, né, faz conferências, calls, com tudo quanto é gente do mundo, a gente pode trabalhar com. Já fazíamos, agora mais que nunca. A gente não precisa mais ficar restritos. E esse trabalho da confiança é uma coisa que tem pegado muito. Porque, como eu falei, a gente foi treinado a obedecer e a gente aprendeu que quem obedece é bom. Mas nessa obediência, a obediência é o oposto da criatividade. E nunca se exigiu tanta criatividade para a gente dar conta do que agora, Renata. Eu falo que controle e obediência não levam à criatividade. Então, se você quer times obedientes, não exijam times criativos. Porque são opostos. São opostos. Então, a gente precisa olhar para a causa dos comportamentos e olhar para o que a gente está falando para os nossos times. Porque tem muito gestor que está cobrando coisa incoerente, que não caminha junto. Se eu quero controlar, não exija novas ideias. Não exija que esse gestor, que esse time inove. Inovação precisa ter permissão, liberdade, precisa de espaço, senão uma ideia não flui. Criação, né? Criação, inovação, tudo que requer novidade precisa ter espaço, precisa dar abertura, né? Se tem espaço, na HD, se eu estou lá ocupada com os follow-ups que meu gestor me fala, como é que eu vou pensar? Se eu
tô lá são poucos ocupada. follow-ups. Meu Deus, é follow-up na garganta, na jugular o dia inteiro. Como é que eu vou pensar? Reuniões inacabáveis, sem fim, sem objetivo. Sai da reunião, ninguém anota nada. É uma maluquice. Esse mundo corporativo realmente tem que passar por uma mudança grande. Por Como que exemplo, tem você... cliente meu que fala assim, Mari, agora eu acho que o cuidado com o gestor é entender os limites. Porque tem gestor que manda mensagem meia-noite e acha que a pessoa está produzindo. Essa obrigação de estar disponível no digital leva ao burnout. Eu tenho um cliente que está prestes a entrar no burnout, porque ele se sente cobrado a estar disponível online, porque o gestor invadiu a vida dele a hora que quer. Espera lá, também tem limites. Então eu falo, gestor, segura o reggae aí, sabe? Chega uma hora que você tem que parar. Pelo amor de Deus, não é... O celular virou o celular da empresa, o pessoal, né? Exato, então não Às vezes não é... estava preparado para aquilo o dia a dia todo ali numa correria em casa. E muitas vezes também, Mariana, as pessoas se cobram muito do jeito de trabalhar, né? Existe Sim. isso também. A pessoa, eu tenho que fazer, eu preciso dar conta. Você não vai dar conta. Já parte desse princípio, você não vai dar conta, cara. Se liberta um pouco, deixa a coisa fluir, dá o seu tempo, faz a sua pausa durante o dia. Você não fazia pausa no almoço, no trabalho? Continua fazendo a pausa em casa. Faz 1h30 de almoço, sabe? Aproveita esse tempo. As pessoas também têm essa dificuldade. Tem, porque a gente também foi treinado a dar conta. Os nossos pais também ensinaram que a gente tinha que dar conta. O tem que é sufocante. Então, por exemplo, tem uma cliente que falou assim, Mari, eu não posso ir no banheiro em paz, porque o gestor me manda mensagem, eu acho que eu tenho que responder. Eu falo, você não tem que responder. Você pode ficar em paz lá no vaso, sabe? Fique em paz, faz suas pausas. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente está tendo mais interrupções no home office, Renata, a hora que a gente foca, que a gente consegue focar, a hora é muito mais produtiva online. Muito mais. Muito mais. Porque você não tem o cafezinho, você não tem as pessoas no escritório te chamando, você não tem um monte de distrações lá do escritório, você tem as distrações de casa. Na hora que você conseguir focar, a hora online é muito produtiva. Você vê, a gente começou aqui, a gente bateu um papo de 5 minutos, já vamos embora. Já vamos lá. Se a gente estivesse juntos, Renato, talvez a gente estava começando a entrevista agora. Então, assim, a hora online é muito mais produtiva. E as pessoas foram treinadas a dar conta. E eu falo assim para meus clientes, para gestores e não gestores, porque eu também atendo não gestores. Gente, esquece a palavra, tem que ser perfeito, tem que dar conta de tudo. Não tem que. Esquece. Se você não dava antes, agora piorou. Deu ruim mesmo. Se você tá com esse pensamento, com seu mindset de ter que dar conta de ser perfeito, deu ruim, já era. Você vai todo dia dormir com a lista de pendência, vai atrapalhar seu sono, sua energia vai embora, você vai ficar com um buraco de energia absurdo, você vai se esvaziar. Não tem que dar conta. A gente foi treinado que a gente tinha que dar conta. Nossos pais também nos ensinaram, na melhor das intenções, com os recursos que eles tinham na época. Não estou criticando, não. Sim, eram esses os recursos. Imagina como nossos avós não sofreram com essa rigidez. Mas a gente foi treinado porque a gente tinha que dar conta. Então, a gente se cobra num patamar de perfeição que não existe. Não daremos conta. E ponto. Sim. Acorde e durma com o mantra do que eu farei o meu melhor possível. Mas se isso não der certo, ninguém morre por isso. Eu faria o meu melhor possível, mas se isso não deu certo, ninguém morre por isso. É a gente se flexibilizar, Renato. Sim, é o gestor e nós mesmos, porque é uma combinação, né? 50-50, 50-50. Olhando essas duas pontas, Mariana, que a gente está falando do colaborador e está falando da empresa, que seria o líder, no caso, né? Sim. Como é que você vê esse cenário pós-pandemia? Muita gente tem falado em voucher, home office, né, que a pessoa vai ter um dinheiro extra para poder pagar as contas de casa de telefone, de internet e tudo mais. A pessoa vai ter um suporte em casa, vai ter um computador, enfim, vai ter toda uma estrutura. Tem empresas que levaram, né? Tem empresas que deram nas cadeiras, né? Na Cura, tem várias empresas que fizeram isso. Isso. Então, como que você vê esse cenário pós-pandemia? Vamos olhar, assim, não só as grandes empresas, mas as empresas medianas, né, que absorvem a grande maioria do trabalho aqui no Brasil. O Simples Nacional, aí, né, são pequenos empreendedores. Como que você avalia isso, na sua visão? O que você acha que vai acontecer? Bom, primeiro, Renato, atenção ao papel do líder nesse momento, porque esse legado, quem fala para o time é o líder. Então, a empresa pode tomar a melhor posição se o líder não vender isso para a equipe, porque a empresa é o líder,
se a gente não souber vender esse cuidado nessa transição, não tem employee branding que vai salvar depois. Então, é como líder vende esse legado, tá? Esse cuidado. Então, primeiro ponto, assim, eu acho que não tem caminho de volta. Home office veio para ficar. Eu faço pesquisas com o meu público do Instagram, que eu tenho um público grande. Todo mundo não, mas a grande maioria quer ficar em home office, né? Eu mesma, quando o cliente falou, Mari, vamos retomar, vamos fazer algumas etapas presenciais, eu tomei um susto. A gente está desaprendendo a sair de casa. Então, é um pouco assim, meu Deus, e agora, né? Será que eu dou conta de sair de casa? É um outro movimento. E trazer esse equilíbrio. Eu acho que veio para ficar, sim. O home office vai vir. Para as pequenas empresas, depende muito, Rê. Eu acho que, assim, o pequeno comércio vai precisar fazer negócio diferente. Essa pandemia foi a primeira, que a gente passou aí na nossa geração. Mas podem ter outras. Essa pegou a gente desprevenida, mas outras poderão vir, infelizmente. Então, eu acho que essa história do online, do home office, de trabalhar mais protegido, da máscara, eu acho que vai ficar muito tempo. Acho que mesmo depois da vacina, talvez a gente continue estimulando isso. Lá no Japão, as pessoas andam de máscara há quantos anos, né? Na China, enfim. Então, assim, eu acho que desde o pequeno ao grande, é se reposicionar, é reinventar o seu negócio de uma maneira tomando consciência do delivery, tomando consciência do online. Você pega o iFood, quantas empresas novas estão lá, Renata? É um susto, né? A gente fala, por que essas empresas não estavam antes? Porque estava cômodo. A história da vaquinha, né? E quando a gente tinha uma vaquinha que dava leite pra gente, estava cômodo. A vaquinha foi jogada no precipício. E agora? Joga a vaca no precipício. Você sabe essa história, né? Joga a vaga que o monge falou, joga a vaquinha para essa família prosperar. Quando a gente joga a única vaquinha que a gente tinha, a gente precisa dar conta de fazer diferente. Agora, tudo depende da flexibilidade de mindset das pessoas. Tem pessoas que se abriram rapidamente, que saíram da fase do pânico, que se abriram rapidamente para se reinventar no delivery, no online, até os pequenos, tá, Rê? Eu compro coisas de pequenos e muitos ganhando dinheiro no online, no delivery, é mercadinho de bairro, é a frutaria. Gente, acabou o conforto de ficar esperando o cliente vir no seu estabelecimento. E agora, depois que passar, o consumidor fica mal acostumado de ter tudo em casa também. A gente vai se acostumar ao conforto. E a gente está pagando preço para isso. A gente está pagando o iFood, está pagando o deslocamento para isso. A gente está pagando pelo nosso conforto. A gente aprendeu a consumir de uma forma diferente. E eu não sei se isso volta, sinceramente. Eu estou comprando tudo online, eu faço compra no mercado online. Eu não sei se isso volta, porque a gente aprendeu a ter conforto, a gente aprendeu a gastar menos. Então, se o estabelecimento não aprender uma nova forma de chegar até mim, ele pode ser esquecido. Sim. Então, eu acho que a base disso é o mindset do dono. O quanto o dono tem flexibilidade mental de adaptação. E isso vale para o pequeno e para o grande. Do comercinho que vende bijuteria no centro, até as grandes empresas como a Tento, como o Magazine, que se reinventou absurdamente, que a gente admira muito, né, Rê? Que eu tenho contato até hoje com eles. Então, assim, é dos pequenos aos grandes. Se você não der um jeito de se redesenhar, isso é muito sério, você vai ser esquecido, porque o consumidor aprendeu um novo jeito de comprar. E se você não aprender uma nova forma de mostrar que você existe, provavelmente você vai fechar. E isso depende muito da sua flexibilidade mental para o novo. Você percebe como que tem pessoas que rapidamente, com um mês, estavam reinventados. Tem outros que até hoje estão querendo abrir sua portinha, esperar o cliente vir, a lojinha do centro. Gente, se não der, você faz de outra forma. Leva suas roupas na casa do cliente. Faz vídeos. Eu fiz até um curso no começo da crise para ajudar as pessoas, que era como gerar oportunidades na crise. Tem até disponível lá no meu Instagram. Eu fiz a preço de simbólico mesmo para ajudar. Eu falava assim, gente, faz o seu videozinho que você toma cuidado com higiene e vende. Manda para as pessoas, fala, olha como eu estou cuidando, como eu estou embalando. Sabe? Eu falei isso para um buffet. Faz vídeos mostrando como que você higieniza, porque, né, ele está recebendo famílias individualmente e tal. Faz vídeos para você mostrar como que você higieniza, para suas famílias irem individualmente com segurança. Você que vende com comida, roupa, cuida do medo do outro. Faz vídeos mostrando e leva até o outro. O outro está disposto a pagar por esse deslocamento.
O que quanto vale a nossa saúde, a taxa de deslocamento é barata para isso. E a gente vai consumir diferente daqui para frente, já estamos consumindo. Então, tem muita gente sabendo lidar bem com tudo isso e muita gente travado. E isso, para mim, tem 100% a ver com a flexibilidade de mindset do dono. 100% a ver. O quão disponível ele tem para aumentar a régua. Porque não tem só um modelo certo, Renato. Então, agora é a hora da criatividade mesmo. Por isso que eu falei que não pode ficar controlando na jugular do funcionário. Porque a gente precisa de times criativos, precisa de gente pensando fora da caixa. Agora é a hora de ser criativo. Agora é a hora de ser criativo. E aí, como eu me reinventei totalmente. 50% do meu negócio foi totalmente reinventado. Totalmente reinventado. E de verdade, não sei se eu quero voltar para o modelo antigo, não. A gente acaba gostando, né? A gente acostuma, gosta de estar perto do meu filho, não tem coisa melhor para mim que terminar agora essa entrevista e ir lá ficar cheirando o cangote dele, participar da aulinha dele, sabe, assistir um desenho junto, brincar um pouquinho. Gente, não tem coisa melhor. A gente tinha esquecido a nossa vida, a gente teve a oportunidade de tomá-la de volta. E agora que a gente tomou de volta, aprendeu a tirar o medo e aprendeu a enfrentar, a lidar de uma maneira mais ampla com tudo isso, não vai exigir que seu consumidor volte ao formato antigo. Alguns vão querer voltar, mas eu acho que é poucos. São poucos. Eu acho que são poucos. Eu estou confiando muito que as empresas que vão sobreviver são as empresas que tiverem flexibilidade mental de adaptação. Perfeito. Mariana, querida, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço demais aí. Esse bate-papo foi muito legal. A gente falou de coisas muito importantes. Eu espero que ajude muitas pessoas. Quem gostou, compartilha. Quem gostou, curte e aproveita aí. Mariana, muito obrigado. Queria que você falasse aí, deixasse uma frase final aí para se despedir de todo mundo, por favor. Eu que agradeço o convite. Vou colocar lá o link no meu Instagram também. Quem quiser me acompanhar, Mariana_Zwin no Instagram. Meu site é www.marianazuin.com.br. Super acessível, quem quiser bater papo, tô aí. E assim, acho que a mensagem é, gente, de verdade, o não, a gente sempre teve, né? Vamos tentar algo diferente. Não custa. Eu falo que assim, não basta querer, o caminho se faz caminhando, não só desejando. A gente sempre teve o não. Quem sabe, se a gente fizer diferente, a gente não deguste de um caminho diferente? Quem sabe? Eu acho que o não a gente já tem, não custa tentar. Isso é protagonismo puro, eu falo muito na minha marca, a gente precisa sair do lugar. O novo só é conhecido se a gente caminhar. Se a gente estagnar com medo, a gente vai ficar no nosso não. O não a gente já tem. O que custa tentar? Se não der certo o caminho, a gente inventa um novo. A gente para de novo e pensa para um novo caminho. Mas não dá para voltar para trás. Pensar em voltar lá no estágio que a gente estava antes é ilusão, gente. É melhor a gente não brigar com essa realidade. Essa é a minha mensagem final. Vamos junto. É isso aí, vamos junto. Obrigado, Mariana. Obrigada, Rê. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.